Olá, sou o professor César Antônio. Irei falar sobre ensino de física, sob a orientação do professor Dr. Wagner. Então, em cima dessa proposta, irei falar sobre uma metodologia para a solução de problemas de física. Então, irei falar de alguns métodos que podem facilitar na resolução dos problemas. Bom, a nossa introdução ela é o objetivo desse trabalho, onde este trabalho é o de propor, onde o objetivo desse trabalho é de propor um método para a solução de problemas de física. Então, como já falei, o nosso maior objetivo é mostrar a vocês um método que possa facilitar na resolução do problema de física, certo? Então, temos agora a descrição metodológica, o índice, vamos seguir ele detalhadamente. Então, vou mostrar agora alguns tópicos que depois irei falar detalhadamente em cada um. O primeiro tópico é entendendo o problema a ser resolvido. O segundo que devemos seguir é construindo um plano para a sua solução. O terceiro, executando o plano. E o quarto, revisando a solução. Então, a partir de agora, iremos detalhar cada tópico desse daí. Então, o primeiro, entendendo o problema a ser resolvido. Então, o primeiro passo na resolução do problema é fazer essa pergunta: qual é a incógnita? Qual é a incógnita? Então, a questão, ao ser interpretada, ao ser entendida, você deve fazer essa pergunta: qual é a incógnita da questão? Então, o que a questão está pedindo? O que você não conhece da questão que ela está pedindo? Então, essa é a pergunta que devemos fazer no ato da resolução. E em seguida, devemos separar os dados, ou seja, quais são os dados. Então, devemos coletar toda a informação, todos os dados utilizados na questão, fornecidos na questão. Então, temos aqui alguns exemplos, onde o exemplo 1, por exemplo, a questão fornece a distância. Exemplo 2, a questão fornece a velocidade. Exemplo 3, a questão fornece o tempo. Então, separando esses dados, fica mais fácil na compreensão do problema. Depois de ter identificado a incógnita, ter separado os dados, iremos para o terceiro subtópico. Quais são as condições iniciais do problema? Então, nesse momento, um esquema ou um desenho pode auxiliar. Então, você visualizando, você pode ter um entendimento bem melhor do enunciado. Então, sempre que possível, sempre que você tiver condições de esboçar o gráfico, o desenho, faça, que a compreensão será melhor. E agora o segundo tópico, elaborando um plano para a solução do problema. Então, agora tem os aspectos, eu falar sobre os aspectos conceituais na elaboração do problema. Então, essa parte é o conhecimento do conceito, da teoria, do assunto que está sendo envolvido no problema. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual o princípio básico envolvido na solução do problema? Então, nesse momento, devemos identificar qual é o assunto que está sendo envolvido naquele problema a ser resolvido. Qual o conceito? Depois de ter identificado o assunto, o conceito,
iremos partir para a segunda pergunta: como o princípio deve ser aplicado? Então, nesse momento, devemos tentar identificar qual a expressão e como aquela expressão deve ser aplicado naquele problema. Depois de ter conseguido, depois de ter identificado o princípio básico e ter identificado como utilizar esse princípio, iremos partir para o terceiro tópico, que é executando o plano. Então, esse é uma fase em que paciência e determinação são as características mais determinantes do sucesso, pois nesse momento vocês irão começar a resolver a questão. Então, apenas nesse momento que você começa a mexer, a calcular e a substituir as informações nas expressões que vocês encontraram, certo? Então, essa parte aí tem que ter muita calma para não errar em contas elementares. Então, depois de ter executado o plano, aí vem a revisão. Depois de ter conseguido identificar a incógnita, separar os dados, fazer o esboço, o desenho, ter identificado o conceito, ter aplicado o conceito e ter executado o plano resolvido, agora vem a parte da revisão. Então, essa parte é uma parte que é onde você consegue ampliar o seu conhecimento, pois esse é o momento que o estudante pode ampliar o seu conhecimento, testando a solução encontrada em busca de erro. Então, nesse momento, você pode tentar buscar erro e talvez buscar novos caminhos, eventualmente mais simples e mais direto, para chegar, claro, no mesmo resultado. Então, esse é o momento que você consegue manipular, consegue testar novos caminhos para chegar ao mesmo resultado, viu? E a nossa conclusão é que neste trabalho que desenvolvemos um método para auxiliar o estudante na solução de problemas de física. Então, neste trabalho, a gente conseguiu desenvolver método para auxiliar vocês na solução de problemas de física. Sabemos que muitas questões de física ela tem um contexto bem elaborado, então tem que ter uma análise do começo ao fim. E muitas vezes o estudante conhece toda a teoria, conhece todo o aspecto físico, mas não consegue organizar a ideia e no meio se atrapalha. Então, seguindo esse manual, esse guia, você consegue analisar perfeitamente o problema e consegue organizar suas ideias, e com certeza irão conseguir resolver o problema com sucesso. Então, através dela, o estudante é levado a fazer desde uma análise mais profunda do enunciado, permitindo-lhe compreender perfeitamente o que lhe está sendo pedido. Então, essa é a nossa conclusão, e agora vem a nossa referência. Então, tem essas duas referências aí, onde foi pesquisado a nossa pesquisa, foi pesquisado. Então, desde já agradeço e até mais.